Michael vive em um casamento infeliz. Um dia, ele trai a esposa com uma desconhecida. Mas o que ele não tem ideia é quais provações essa traição trará, e quais consequências ele enfrentará por causa dela. O ar da manhã estava tenso na pequena casa suburbana onde Michael, um jovem de 20 e poucos anos com uma expressão cansada nos olhos, se preparava às pressas para sua viagem de negócios. Seus movimentos eram rápidos, um misto de rotina e vontade de escapar do desconforto palpável da casa. Outrora um santuário de amor e carinho, o quarto agora parecia um campo de batalha, onde conflitos silenciosos eram travados e perdidos. Sua esposa, Sarah, estava parada na porta, com os braços firmemente em volta do corpo. Eles estavam casados há apenas alguns meses, mas a fase da lua de mel rapidamente deu lugar à dura realidade. "Você está indo viajar de novo?" Ela disse. Sua voz era uma mistura de tristeza e frustração. Michael parou a mão na mala. Ele se virou para encará-la, sua expressão era de resignação. "Sarah, é só por uma semana. Você sabe o quanto essa viagem é importante para minha carreira." Os olhos de Sarah, antes cheios de admiração, agora exibiam uma expressão de arrependimento. "Eu sei, Michael, mas parece que você está sempre viajando e eu estou sempre sozinha. Às vezes me pergunto se casar com você foi um erro." Essas palavras machucaram Michael, mais do que ele gostaria de admitir. Uma mistura de mágoa e raiva borbulhou dentro dele, e sem dizer uma palavra, ele pegou sua mala e saiu de casa, batendo a porta atrás de si. O som ecoou em seus ouvidos enquanto caminhava até o carro, um lembrete claro da distância crescente entre ele e Sarah. Sentado no táxi após o voo, Michael sentiu uma profunda sensação de solidão. Ele olhou para a paisagem urbana que passava, cada prédio e cada luz da rua se confundindo em uma tela de sua agitação interior. Num momento de fraqueza, ele pegou o telefone e baixou um aplicativo de namoro do qual tinha ouvido falar, um lugar onde o anonimato era a norma e as fotos foram substituídas por palavras. Parecia uma fuga inofensiva de seus pensamentos perturbados. Enquanto ele navegava pelo aplicativo, apareceu uma mensagem de uma mulher chamada Emma. Ela era cativante e vivaz, suas palavras entrelaçavam um mosaico de mistério e entendimento. Eles trocaram mensagens, encontrando consolo na conversa anônima. Não demorou muito para que concordassem em se verem. O café onde decidiram se encontrar era um lugarzinho pitoresco no centro da cidade. Michael chegou cedo, com o coração batendo forte com uma mistura de excitação e culpa. Ele pediu um café e sentou-se numa mesa perto da janela, os olhos examinando cada rosto que passava pela porta. Então ela chegou. Emma tinha cerca de 45 anos e um sorriso caloroso iluminava seu rosto. Ela caminhava com uma confiança que atraiu imediatamente a atenção dele. Quando ela se aproximou da mesa, Michael levantou-se, com a boca seca. "Emma?" Ele perguntou timidamente. "Sim, sou eu." Ela respondeu, sua voz tão cativante pessoalmente, quanto por mensagem de texto. "E você deve ser o Michael." Eles se sentaram e a conversa fluiu sem esforço. Era fácil conversar com Emma, e por um breve momento, Michael se esqueceu dos problemas que o esperavam em casa. Eles conversaram sobre tudo, desde seus livros favoritos, até seus sonhos e aspirações. "Você é tão interessante e legal. É estranho que você esteja sozinho." Emma disse, seu tom genuinamente curioso. Michael parou por um momento, surpreso com a franqueza da pergunta. "O que você quer dizer?" Ele perguntou. Emma se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos procurando os dele. "O que eu quero dizer é, você tem uma namorada ou esposa? Alguém especial em sua vida?" Michael sentiu uma pontada de culpa, mas deixou isso de lado. "Não, não há ninguém. Sou solteiro." Ele respondeu, tentando manter a voz casual. Emma pareceu surpresa. "Como isso aconteceu com um homem como você?" Michael encolheu os ombros, um pequeno sorriso brincando em seus lábios.
Simplesmente aconteceu. Não consegui encontrar a pessoa certa. Ele disse, pensando em como isso estava longe da verdade. O sorriso de Emma se alargou. Bom, devo ter muita sorte de ter essa chance de conhecê-lo. Michael não pôde evitar retribuir o sorriso. Por um momento, permitiu-se esquecer seus problemas. Acho que nós dois temos. Ele completou. Emma concordou, seus olhos brilhando de interesse. Conte-me mais sobre você. O que você faz da vida? Michael explicou seu trabalho em termos simples, evitando detalhes complicados. Emma ouviu atentamente, balançando a cabeça e fazendo perguntas nos momentos certos. Ele também falou sobre sua vida pessoal, seus hobbies e seus sonhos. Michael se viu absorto na conversa, o mundo exterior desaparecendo. Enquanto conversavam, Michael percebeu há quanto tempo não tinha uma conversa como essa, fácil e sem tensão. Ele notou como os olhos de Emma se iluminavam quando ela falava sobre sua paixão por jardinagem, e como suas mãos se moviam animadamente quando ela descrevia seus livros favoritos. Depois de várias horas de conversa que parecia fluir sem esforço, Michael sentiu uma conexão com Emma que não vivenciava há muito tempo. O café estava fechando, e lá fora, a cidade estava banhada pelo brilho suave das luzes da rua. Ele hesitou por um momento, então reunindo coragem, perguntou, você gostaria de continuar esta conversa em algum lugar mais privado? Emma olhou para ele, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Acho que eu gostaria sim. Ela respondeu. Eles caminharam até o hotel em que ele estava hospedado, o ar noturno fresco. Michael não conseguia se lembrar da última vez em que se sentiu tão vivo. O lobby do hotel era tranquilo e elegante, com música suave tocando. Eles pegaram o elevador, trocando olhares e conversando um pouco. Quando estavam no quarto, o mundo lá fora parecia não existir. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias e sonhos. Por fim, a conversa deu lugar a um silêncio confortável, e eles passaram a noite juntos. Quando Michael acordou na manhã seguinte, os primeiros raios de sol apareceram através das cortinas. Ele se virou para olhar para Emma, mas ela havia sumido. O outro lado da cama estava vazio, os lençóis frios ao toque. Ele se sentou, uma sensação de vazio tomando conta dele. Ele sabia que o tempo que estiveram juntos era passageiro, mas não esperava que ela fosse embora sem se despedir. Michael saiu da cama e foi até a janela, olhando a cidade ganhando vida. As ruas estavam cheias de pessoas começando o dia, alheias à sua agitação interior. Michael refletiu sobre a noite anterior. Foi uma breve fuga da sua realidade, um momento de conexão num mundo onde muitas vezes ele se sentia desconectado. Antes de partir, ele pensou na esposa e na discussão deles. A culpa o corroeu. O que começou como uma busca por compreensão, levou a uma decisão que ele não poderia voltar atrás. Ele se perguntou o que isso significava para seu casamento, para sua vida. Foi este um ponto de mudança, ou apenas mais um erro numa série de escolhas erradas? Uma semana se passou desde o início da viagem de negócios de Michael, e seu encontro inesperado com Emma. O tempo afastado lhe deu muito em que pensar, especialmente em seu relacionamento tenso com sua esposa. Enquanto dirigia de volta para casa, as ruas familiares pareciam ter um tom divergente e sombrio, diferente de sua lembrança. Quando ele finalmente chegou, a casa estava silenciosa, quase que quieta demais. Ele respirou fundo antes de abrir a porta da frente, sem saber o que esperar de Sarah. Lá dentro, ele a encontrou na sala, cercada por álbuns de fotos e lembranças antigas. Ela olhou para a expressão dele, uma mistura complexa de surpresa e alívio. Michael, você está de volta. Ela disse com a voz firme, mas distante. Ele forçou um sorriso, largando a mala. Sim, acabei de chegar. Houve uma pausa estranha antes de Sarah falar novamente. Minha mãe vai vir nos visitar. Ela disse, seus olhos não encontrando os dele. Ela quer te conhecer. Michael sentiu uma onda de surpresa.
Ele tinha se esquecido da família de Sarah em meio a todo o caos das discussões recentes e da viagem. Claro. Ele respondeu, tentando parecer entusiasmado. Eu também quero conhecê-la. Sarah hesitou e depois acrescentou, poderíamos fingir que está tudo bem entre nós? Enquanto ela está aqui pelo menos. O coração de Michael afundou. Fingir que o casamento deles estava bem, parecia uma tarefa difícil, mas ele sabia que era importante para Sarah. Claro que sim. Ele concordou, embora o pensamento o deixasse desconfortável. Sarah pareceu aliviada, embora seu sorriso não alcançasse seus olhos. Obrigado, Michael. Ela chegará aqui amanhã. O dia estava excepcionalmente quente para a estação, aumentando a crescente sensação de desconforto de Michael, enquanto esperava pela visita de sua sogra. Ele estava no meio dessas reflexões, quando uma batida forte na porta o trouxe de volta à realidade. Respirando fundo para acalmar os nervos, Michael foi até a porta e a abriu. Seu coração quase parou quando ele viu quem estava ali. Era Emma, a mulher com quem ele passou a noite durante a viagem. Sua mente disparou, tentando entender a situação, mas as palavras lhe faltaram. O que você está fazendo aqui? Michael conseguiu sussurrar, sua voz quase inaudível. Emma olhou para ele, sua expressão era uma mistura de surpresa e confusão. Você não deveria estar aqui. Michael continuou, o pânico aumentando em sua voz. Minha esposa não pode descobrir. Foi um momento de fraqueza. Por favor, vá embora. O rosto de Emma parecia assustado e ela questionou. Você tem esposa? Você disse que não era casado. A mente de Michael girava de medo e culpa. Eu estava em um encontro. Ele falou rapidamente. Claro que eu não diria que era casado. A conversa foi interrompida pela voz de Sarah chamando de dentro da casa. Querido, quem está aí? Michael se sentiu sem saber o que fazer, seu mundo estava desabando ao seu redor. Não é ninguém. Ele respondeu, esperando encerrar a conversa antes que a esposa visse quem estava ali. Mas era tarde demais. Sarah se aproximou da porta, seus olhos brilhando ao ver Emma. Mãe! Estou tão feliz em ver você! Ela exclamou, avançando para abraçá-la. A mente de Michael vacilou em estado de choque. Mãe! Ele repetiu, sua voz sem força para sair. Sim, querido, essa é minha mãe. Sarah disse alegremente, virando-se para Michael. Mãe, este é meu amado marido. Michael ficou ali, congelado, quando finalmente entendeu o que estava acontecendo. A mulher com quem ele passou a noite era a mãe de sua esposa. Ele sentiu como se o chão estivesse sumindo abaixo dele. Como ele foi capaz de fazer uma coisa dessas? Como isso pode ter acontecido? Sarah e a mãe estavam conversando agora, alheias à agitação interna de Michael. Ele as observou, sentindo-se um estranho em seu próprio lar. As paredes de sua casa pareciam apertá-lo, e ele lutou para conseguir dizer alguma coisa. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele conseguiu falar. Sua mãe. Ele repetiu, sua voz quase sumindo. Sarah olhou para ele, intrigada com sua reação. Michael, está tudo bem com você? Ele apenas balançou a cabeça concordando, incapaz de encontrar palavras para expressar o turbilhão de emoções dentro dele. O segredo que carregava parecia mais pesado que nunca, um fardo que ele não tinha certeza se conseguiria suportar. Sarah convidou alegremente a mãe para entrar. Michael, ainda atordoado com a chocante revelação de que a mulher com quem passara a noite em sua viagem de negócios era na verdade a mãe de sua esposa, sentiu-se como se estivesse em outro mundo. Entre, mãe. Sarah disse, com a voz cheia de felicidade verdadeira. Deixe-me pegar seu casaco. Emma entrou na casa, seus olhos examinando os arredores com um sorriso. Michael assistiu ao desenrolar dessa cena, sua mente fervilhando de confusão e culpa. Ele não conseguia acreditar na magnitude do erro que cometera.
A mulher que ele pensava ser uma estranha, uma fuga temporária dos seus problemas conjugais, estava agora na sua sala de estar, calorosamente recebida por sua esposa. Michael, você poderia, por favor, ajudar a mamãe com as malas? Sarah perguntou, tirando-o de seus pensamentos. Claro. Ele respondeu, forçando um sorriso. Michael seguiu Emma até o carro para pegar sua bagagem, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. A mente dele era um turbilhão de emoções, enquanto carregava as malas para o quarto de hóspedes. Ele estava dividido entre a culpa pela sua infidelidade e o medo de perder tudo que tinha com Sarah. O peso das malas em suas mãos não era nada comparado ao de sua consciência. Quando chegou no quarto de hóspedes, Michael largou as malas e ficou parado por um momento, perdido em pensamentos. Ele sabia que não poderia manter esse segredo por muito tempo. A verdade acabaria sendo revelada, e ele não suportava a ideia de Sarah ouvi-la de outra pessoa. Michael tinha que confessar, contar a ela tudo sobre aquela noite, e enfrentar as consequências de seus atos. No quarto silencioso, com a luz projetando longas sombras no chão, ele estava de frente para a sogra, sua mente era um turbilhão de confusão e medo. A presença de Emma, antes uma fonte de conforto passageiro, agora parecia um fardo pesado. Precisamos contar tudo para Sarah. Michael disse, sua voz era quase um sussurro. Ele não aguentava mais o peso desse segredo. Emma olhou para ele com uma expressão séria. Sente-se, Michael. Ela disse, apontando para a beira da cama. Michael obedeceu sentando-se, as mãos cerradas com força no colo. Emma respirou fundo antes de falar. Depois do nosso encontro, comecei a me sentir mal. Ela começou falando com a voz firme, mas cheia de uma pitada de preocupação. Eu estava com náuseas, não queria comer nada e estava sempre com sono. Michael olhou para ela, seu coração começando a disparar. O que você está querendo dizer? Ele perguntou, embora no fundo temesse já saber a resposta. Eu conheço esses sintomas. Emma continuou. Aconteceu quando eu estava esperando a Sarah. Michael sentiu como se o quarto estivesse girando. Isso é impossível. Ele disse balançando a cabeça em descrença. Ficamos juntos apenas uma vez. Emma concordou com uma expressão de resignação no rosto. Eu pensei o mesmo. Então fiz um teste. Deu positivo. Michael, eu estou grávida. A única pessoa com quem me encontrei foi com você, então esse filho definitivamente é seu. A mente de Michael disparou. Isso não poderia estar acontecendo. Agora não, não assim. O que vamos fazer? Ele perguntou, sua voz quase inaudível. A expressão de Emma era firme. Vou ter essa criança. Isso eu tenho certeza. Michael sentiu uma sensação de pânico crescendo dentro dele. Como vamos contar a Sarah sobre isso? A ideia de falar à esposa sobre sua infidelidade e as consequências disso parecia avassaladora. Emma balançou a cabeça. Não vamos. Manteremos isso em segredo. Ela disse certa do que estava falando. Michael olhou para Emma, dividido. Manter tal segredo de Sarah parecia errado, mas a ideia de revelar a verdade e magoá-la ainda mais era insuportável. Ele assentiu lentamente, não totalmente convencido, mas inseguro quanto a qualquer outra opção. Era a hora do jantar em família na casa de Michael e Sarah. O local estava decorado com os melhores pratos, o aroma de uma deliciosa refeição enchia o ar, e uma música suave tocava ao fundo. Michael, no entanto, sentiu uma tempestade se formando dentro dele, um forte contraste com a cena serena ao seu redor. Emma estava sentada à mesa conversando animadamente com Sarah. Michael as observou, uma sensação de pavor crescendo dentro dele. Ele se lembrou da conversa no quarto de hóspedes, da revelação de Emma, e do pesado segredo que compartilhavam. Quando começaram a comer, a conversa fluiu pela mesa. Michael tentou participar, mas suas respostas foram mecânicas e sua mente estava em outro lugar. Sarah, sempre atenta,
Olhou para ele com preocupação, mas não insistiu no assunto. Então, enquanto terminavam o prato principal, Emma pigarreou. Tenho uma coisa a contar. Ela começou com a voz firme, mas cheia de emoção. Estou grávida. Os olhos de Sarah se arregalaram de surpresa. Mãe, isso é maravilhoso. Emma concordou, um sorriso tocando seus lábios. Sim, é maravilhoso mesmo. Tive um relacionamento rápido e acabei engravidando. Sarah estendeu a mão por cima da mesa, pegando a mão de Emma. Mãe, estou tão feliz por você. Michael sentiu como se as paredes estivessem se fechando sobre ele. Ele tentou sorrir, mostrar algum sinal de felicidade, mas parecia uma máscara que não servia. Seu coração batia forte, sua mente acelerada com as implicações do anúncio de Emma. Sarah virou-se para o marido, com a testa franzida em preocupação. Michael, o que está acontecendo? Você não parece feliz. Michael olhou para a esposa e depois para Emma. O peso da sua culpa era sufocante. São apenas problemas no trabalho. Ele mentiu, evitando o olhar de Sarah. Ela assentiu, embora ainda parecesse preocupada. Se você precisar conversar, eu estou aqui. Sarah disse gentilmente. Michael forçou um sorriso. Obrigado, Sarah. O resto do jantar passou como um borrão para ele. Michael seguiu em frente, rindo nos momentos certos e fazendo comentários apropriados, mas sua mente estava longe. Ele olhou para Emma, se perguntando se ela se arrependia da decisão de manter o segredo. Depois do jantar, enquanto Sarah e Emma tiravam a mesa, Michael pediu licença e foi para a sala. Ele ficou ali sentado no escuro, a única luz vindo dos postes de luz do lado de fora. Ele pensou nesse filho, em Emma, e na mentira que estavam vivendo. Michael se perguntou por quanto tempo eles conseguiriam manter esse segredo. A verdade acabaria por aparecer? E se isso ocorresse, o que aconteceria com seu casamento, com sua vida com Sarah? Michael se sentiu preso em uma teia que ele mesmo criou. Ele sabia que deveria ter sido honesto com Sarah desde o início, mas agora parecia tarde. A mentira tinha crescido muito, e os riscos eram grandes demais. Os dias que se seguiram ao jantar em família passaram tão rapidamente que Michael nem percebeu. Ele sentia como se estivesse vivendo em uma realidade paralela, onde cada sorriso era forçado, e cada palavra que pronunciava fazia parte de uma fachada bem elaborada. Ele tentou agir normalmente, ser o marido que Sarah pensava que ele era, mas o peso do seu segredo era esmagador. Uma noite enquanto Sarah estava na cozinha, Michael verificou seu e-mail. Ele esperava uma resposta de um dos pedidos de emprego que havia enviado durante sua recente viagem de negócios, uma viagem que agora parecia ter acontecido há muito tempo. Enquanto ele navegava pela caixa de entrada, um e-mail desconhecido chamou sua atenção. O assunto era ameaçadoramente vago, mas algo nele fez seu coração disparar. Com uma sensação de mau pressentimento, ele o abriu. O e-mail continha várias fotos do encontro dele e de Emma. Seu estômago embrulhou quando olhou para elas. Cada foto era um lembrete vívido de sua indiscrição, um momento de fraqueza que ficou fora de controle. Acompanhando as fotos havia uma mensagem que dizia: se você não quer que essas fotos acabem com sua esposa, pague pelo silêncio. O e-mail também indicava onde deixar o dinheiro. As mãos de Michael tremiam, enquanto ele lia a mensagem repetidas vezes. Alguém sabia do caso dele com Emma e agora o estava chantageando. O pânico se instalou quando ele percebeu a gravidade da situação. Seu segredo, que ele tentava desesperadamente esconder de Sarah, era agora uma arma nas mãos de outra pessoa. Sem pensar, ele apagou rapidamente o e-mail, com a mente acelerada de medo de que Sarah pudesse vê-lo. Michael se sentia preso, sem saída. Ele tinha sido encurralado e não tinha ideia de quem poderia ter feito isso. Michael verificou suas contas bancárias, na esperança de encontrar dinheiro suficiente para pagar essa pessoa, e fazer esse pesadelo desaparecer. Mas suas preocupações aumentaram ao olhar para as figuras na tela. Não havia muito lá.
Seu recente rebaixamento no trabalho prejudicou suas finanças, um fato que ele escondeu de Sarah, não querendo preocupá-la. Michael recostou-se na cadeira, sentindo-se impotente. Ele havia viajado a negócios para encontrar um novo emprego, para começar do zero e assim conseguir manter sua família, mas agora parecia que tudo estava desmoronando. Michael pensou em contar tudo a Sarah, mas o medo de perdê-la o impediu. Ele não suportava a ideia de que ela o olhasse com decepção e desgosto. O relógio na parede batia alto, marcando a passagem do tempo enquanto Michael ficava ali sentado, perdido em pensamentos. Ele precisava elaborar um plano, mas sua mente estava em branco. A ameaça das fotos serem expostas era grande, lançando uma sombra escura sobre sua vida. Ele pensou em ir à polícia, mas o que diria? Que ele estava sendo chantageado por ter um caso com a mãe da esposa. O escândalo destruiria a sua família, e ele não podia deixar isso acontecer. Michael sabia que precisava agir rápido. O chantagista não iria esperar para sempre, e cada segundo que passava, o deixava mais perto de perder tudo o que amava. Mas enquanto estava ali sentado, lutando para encontrar uma solução, percebeu que não importava o que fizesse, o estrago já estava feito. Seu segredo estava lá fora, e era apenas uma questão de tempo até que caísse sobre ele. Michael estava sentado à mesa da cozinha, à luz da manhã mal filtrada pelas cortinas. O e-mail ficou gravado em sua mente, assombrando cada momento do dia. Ele sabia o que tinha que fazer, embora pensar nisso fizesse seu estômago revirar. Ele entrou em seu banco online e transferiu todo o dinheiro de suas contas para uma. Os números na tela pareciam surreais, um lembrete claro de sua situação desesperadora. Michael então foi ao banco e retirou todo o dinheiro, sentindo todos os olhares voltados para ele, enquanto carregava o pesado fardo de dinheiro em uma sacola. O próximo passo foi ainda mais difícil. Michael olhou para seu carro, um símbolo de seu trabalho duro e dedicação à carreira. Mas agora, era apenas um meio para um fim. Michael encontrou um comprador, vendeu ele e colocou o dinheiro na sacola. O peso da bolsa parecia o peso do mundo sobre seus ombros. Com o dinheiro garantido, Michael dirigiu um carro alugado até um depósito, conforme instruções do chantagista. O lugar estava desolado, um silêncio estranho pairava no ar. Ele colocou a bolsa dentro do armário, com o coração batendo forte no peito. Então ele recuou, encontrando um local escondido onde pudesse observar. O tempo pareceu parar enquanto Michael esperava, cada minuto se estendendo até a eternidade. Então uma figura se aproximou do armário. O chantagista estava envolto em anonimato, com o rosto escondido da vista. O aperto de Michael nas chaves do carro alugado em seu bolso aumentou, enquanto ele observava a figura pegar a sacola e ir embora. Alimentado por uma mistura de medo e desespero, Michael o seguiu. O chantagista moveu-se rapidamente, abrindo caminho pela multidão movimentada da cidade. Michael lutou para acompanhar, sua mente fervilhando de perguntas. Quem era essa pessoa? Como ele soube do caso dele com Emma? Enquanto ele se movia no meio da multidão, seu telefone tocou. Era Sarah, sua voz cheia de preocupação. Michael, onde você está? Quando você vai voltar para casa? O coração de Michael doeu ao ouvir a voz dela. Não posso falar agora. Ele disse, tentando manter a voz firme. Mas onde você está? Sarah o pressionou, sua voz aumentando de preocupação. Michael olhou ao redor, percebendo que havia perdido o chantagista de vista. O pânico tomou conta enquanto ele girava em círculos, procurando qualquer sinal da figura. Eu ligo para você mais tarde. Ele disse apressadamente e desligou. Michael ficou sozinho no meio da multidão, sentindo-se mais perdido que nunca. O chantagista tinha desaparecido, juntamente com todo o dinheiro. Ele não tinha mais nada, nem dinheiro, nem carro, e possivelmente nem família. Ao voltar para o carro alugado, a mente de Michael era um turbilhão de emoções. Ele tentou proteger sua esposa da verdade, mas ao fazê-lo só piorou as coisas.
Ele dirigiu de volta para casa, cada quilômetro aproximando de uma realidade que ele não estava pronto para enfrentar. Quando chegou, Michael foi recebido por um silêncio assustador. Os habituais sinais de vida, o zumbido suave da geladeira e o som distante da televisão estavam todos ausentes. Parecia que a casa estava prendendo a respiração, esperando que algo acontecesse. Sarah! Michael gritou, sua voz ecoando pelos corredores vazios. Não houve resposta, apenas o som de seus passos, enquanto ele se movia de cômodo em cômodo, uma crescente sensação de pavor se instalando em seu estômago. Ele verificou a sala, a cozinha e o quarto, todos vazios. Então ele foi até o armário de Sarah. Uma sensação de desespero tomou conta dele, quando viu os cabides e as prateleiras vazias, suas roupas, sapatos e pequenos acessórios que ela adorava, tudo havia desaparecido. O pânico aumentou e Michael correu para o banheiro. A bancada, geralmente abarrotada de cosméticos e produtos para a pele, estava agora surpreendentemente vazia. Cada vestígio da presença de Sarah parecia ter sido meticulosamente apagado. Com a mente acelerada, Michael foi até o quarto de hóspedes onde Emma, a mãe de Sarah, estava hospedada. O quarto estava tão desprovido de vida quanto o resto da casa. Os pertences de Emma, a mala, as roupas, e até os livros que ela estava lendo desapareceram. Sentindo uma sensação de irrealidade tomar conta dele, Michael pegou o telefone e teclou o número de Sarah. A linha tocou uma vez, duas vezes, e então uma voz robótica informou de que o número não estava mais em serviço. Com o coração batendo forte, ele tentou o número de Emma em seguida, apenas para se deparar com a mesma mensagem desanimadora. Enquanto estava ali, com o telefone ainda na mão, a verdade começou a surgir nele. Elas planejaram isso. Toda a sequência de acontecimentos, a chegada de Emma, o anúncio da gravidez, a chantagem, foi tudo uma farsa, um estratagema bem orquestrado para enganá-lo, e tirar-lhe tudo o que tinha. Michael caiu no piso, com as costas apoiadas na parede. Ele sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. A casa, outrora um refúgio de amor e segurança, agora parecia uma concha vazia, uma lembrança cruel da vida que ele pensava ter. Cada cômodo guardava memórias, agora contaminadas pela amarga compreensão da traição. Ele pensou nos sinais que não percebeu, nas pequenas inconsistências nas histórias de Sarah e Emma, que ele deixou de lado. Ele estava tão envolvido em sua culpa e medo, que não conseguiu ver o quadro geral. A constatação de que seu casamento tinha sido uma mentira desde o início foi devastadora. O carinho, os sorrisos e as garantias de amor de Sarah seriam todos apenas parte do ato? E Emma, a mulher que ele involuntariamente deixou entrar em sua vida, ela o manipulou desde o início? A mente de Michael era um turbilhão de emoções, raiva, traição, tristeza. Ele havia perdido tudo, seu dinheiro, carro, esposa, e agora, seu senso de realidade. Ele se sentia um tolo, um peão num jogo que nem sabia que estava jogando. À medida que o sol se punha lá fora, lançando longas sombras pela sala, Michael sabia que tinha de encarar a verdade. Ele não conseguia se esconder ou fingir que não era real. Ele foi enganado, e a vida que ele pensava conhecer se foi. Michael finalmente se levantou, com o corpo pesado de exaustão. Ele caminhou pela casa, cada passo uma lembrança da vida que havia perdido. Ele teria que denunciar o golpe para tentar encontrar Sarah e Emma, mas sabia que as chances de recuperar seu dinheiro, de restaurar sua vida ao que era, eram quase nulas. Ao trancar a porta atrás de si, e sair para a luz fraca, Michael percebeu que isso era mais do que apenas uma perda financeira. Foi uma perda de confiança, amor e crença na bondade das pessoas. E isso era algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia trazer de volta. Os passos de Michael ecoaram no chão polido da delegacia, enquanto ele se aproximava da recepção. O local estava movimentado com o som dos rádios estalando, e dos policiais conversando. Ele sentiu um nó na garganta, o peso da situação pressionando-o. Preciso denunciar a fraude. Michael disse hesitantemente ao policial na recepção. O policial,
Um homem de meia idade com um rosto gentil, mas cansado, ergueu os olhos da papelada. Que tipo de fraude, senhor? Michael respirou fundo e começou a explicar. Ele contou ao policial sobre Sarah e Emma, sobre como elas entraram em sua vida, e a viraram de cabeça para baixo. Ele falou do anúncio da gravidez, da chantagem e de como havia perdido todo o seu dinheiro. O oficial ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. Depois que Michael terminou, o policial perguntou os nomes completos de Emma e Sarah, e outros detalhes de identificação. Faremos uma verificação em nosso banco de dados. O policial disse, apontando para um colega. Enquanto Michael esperava, sua mente fervilhava de ansiedade e medo. E se a polícia não conseguisse encontrá-las? E se elas tivessem desaparecido para sempre, junto com as economias de sua vida? Poucos minutos depois, um oficial se aproximou dele. Encontramos algo. Ele disse, conduzindo Michael a uma pequena sala. O policial olhou alguns registros em seu computador. Parece que você não é a primeira vítima. Ele falou, virando a tela para que Michael pudesse ver. Havia fotos das duas, mas com nomes diferentes. Ao lado das fotos havia relatos de outros homens que haviam sido enganados de forma semelhante. Elas são vigaristas. O oficial de polícia explicou. Elas fingem ser mãe e filha. E têm como alvo homens, geralmente aqueles que não são ricos, para evitar suspeitas e complicações. Michael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As mulheres que ele conhecera como Emma e Sarah eram enganadoras, e todo o seu relacionamento era uma mentira. O policial continuou, elas já fazem isso há algum tempo. Você não é a primeira vítima, e infelizmente talvez não seja a última. Michael ouvia, com o coração apertado a cada palavra. Ele foi enganado e manipulado para acreditar em uma vida que nunca existiu. Elas são muito boas no que fazem, disse o policial. Elas sabem como brincar com as emoções, para tornar sua história crível. Michael concordou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O que acontece agora? Michael perguntou, sua voz quase um sussurro. Vamos abrir uma investigação e tentar localizá-las, respondeu o policial. Mas tenho que ser honesto com você, vai ser difícil. Elas são profissionais e cobrem bem seus rastros. Michael sentiu uma sensação de desesperança tomar conta dele. A ideia de Emma e Sarah lá fora, continuando com sua farsa, o deixou enjoado. Mas elas têm, surpreendentemente, princípios. Essas duas mulheres. O policial disse, recostando-se na cadeira. Michael, ainda se recuperando da revelação, franziu a testa em confusão. O que você quer dizer? Ele perguntou, sua voz tingida com uma mistura de curiosidade e descrença. O policial cruzou as mãos sobre a mesa e olhou Michael diretamente nos olhos. Elas só enganam aqueles que são infiéis. Esse é o seu princípio. Ele explicou. Rastreamos esse padrão depois que elas realizaram vários golpes. A sala pareceu ficar mais fria, o ar mais pesado. Michael estava tentando processar as palavras, mas elas pareciam ecoar em sua mente, cada repetição amplificando seu choque e descrença. Como você sabe disso? Michael gaguejou, sua voz quase sem força para sair. O oficial suspirou, com uma expressão de compreensão sombria no rosto. Já as investigamos há algum tempo. Cada homem que elas enganaram tinha uma coisa em comum, eles eram infiéis às suas parceiras. É um tipo bizarro de código moral, mas parece ser o seu modus operandi. Michael recostou-se na cadeira, com a mente acelerada. Ele pensou em suas ações, em sua infidelidade. Uma sensação de vergonha tomou conta dele, e ele sentiu suas bochechas esquentarem. Então, elas se consideram uma espécie de vigilantes? Michael perguntou, tentando entender o conceito. De certa forma, sim. O policial respondeu. Parece que elas têm como alvo homens que consideram merecedores de seu esquema. É distorcido,
mas elas estão servindo a uma forma de justiça em suas mentes. As mãos de Michael cerraram-se em punhos. A ideia de que sua indiscrição o havia levado a essa armadilha era demais para suportar. Ele sentiu uma estranha mistura de raiva e culpa, um coquetel de emoções que o deixou enjoado. E não tem como achá-las? Michael perguntou, com um tom desesperado em sua voz. Vamos fazer tudo o que pudermos. O policial o tranquilizou. Mas elas são cuidadosas, sempre um passo à frente. Provavelmente possuem documentos falsos com múltiplas identidades. Isso torna difícil capturá-las. Michael assentiu com pensamentos num turbilhão de arrependimento e frustração. Ele pensou em Emma e Sarah, na vida que pensava ter com elas. Era tudo mentira, uma ilusão cuidadosamente construída, destinada a enganar e trair. O telefone do policial tocou, quebrando o silêncio pesado. Ele atendeu, falando brevemente antes de desligar. O policial então olhou para Michael, sua expressão era de simpatia. Eu sei que isso é difícil, mas você precisa tentar seguir com sua vida. O policial disse gentilmente. Não deixe que esse acontecimento defina você. Você é uma vítima nisso, nada mais. Com suas paredes bege e suaves, e o zumbido constante das luzes do teto, a sala parecia uma manifestação física da turbulência que ele estava vivenciando. A polícia está procurando por elas há muito tempo. O policial disse, folheando alguns papéis em sua mesa. Mas todas as vezes elas escapam antes de sabermos do crime. Michael ouviu, entorpecido, enquanto o oficial continuava. Elas são especialistas em fugir da captura. Elas já passaram para o próximo alvo, quando ainda estamos começando a investigar o anterior. A revelação de que Sarah, a mulher que ele acreditava ser sua esposa, se casara com ele sob documentos falsos, invalidando o casamento, parecia uma piada cruel. A vida que ele pensava ter construído era baseada em mentiras, uma ilusão criada por vigaristas habilidosas. O casamento dela com você foi apenas mais uma parte da trapaça. O policial falou, em um tom simpático. Michael sentiu um vazio no estômago enquanto processava as palavras. As memórias do dia de seu casamento, antes cheias de alegria e amor, agora pareciam contaminadas, corrompidas pela verdade. Provavelmente elas já deixaram a cidade, o estado. Acrescentou o oficial, olhando seriamente para Michael. Elas não ficam no mesmo lugar por muito tempo. É assim que evitam ser pegas. A sala pareceu fechar-se em cima de Michael, enquanto ele contemplava a gravidade da sua situação. Ele ficou sem nada, sem esposa, dinheiro ou mesmo uma aparência da vida que ele acreditava ser real. Ele se deu conta de algo lentamente enquanto ficava sentado ali, perdido em seus pensamentos. Se tivesse confessado inicialmente sua infidelidade a Sarah, nada disso teria acontecido. O golpe dependia de seu sigilo e medo de que a verdade fosse revelada. A mente de Michael repassou os momentos em que poderia ter confessado tudo a Sarah, e suas oportunidades para ser honesto sobre sua indiscrição. Cada lembrança era uma pontada aguda, um lembrete do que poderia ter acontecido se ele tivesse escolhido um caminho diferente. Eu deveria ter contado a ela. Michael falou calmamente, mais para si mesmo do que para o policial. Se eu tivesse sido honesto sobre o que aconteceu, elas não teriam sido capazes de usar isso contra mim. O oficial concordou com uma expressão de compreensão. A retrospectiva é sempre mais clara. Mas não seja muito duro consigo mesmo. Foram profissionais que manipularam você. Elas sabiam como explorar sua situação. Michael apreciou a tentativa de consolo do oficial, mas pouco contribuiu para aliviar o peso de sua culpa e arrependimento. Ele pensou em como o medo de perder Sarah o levou a esconder a verdade, o que acabou levando à sua queda. Os pensamentos de Michael estavam apenas parcialmente concentrados nas palavras proferidas, enquanto o oficial lhe dava alguns conselhos e instruções finais. Ele já estava perdido no labirinto de suas reflexões, que provavelmente o assombrariam por muito tempo.
Saindo da delegacia, Michael foi para a luz brilhante do dia, mas o mundo parecia mais escuro para ele agora. A atividade movimentada da cidade ao seu redor parecia distante, como um filme que ele assistia de longe. Enquanto caminhava, ele pensava no futuro, em recomeçar do nada. A tarefa parecia assustadora, quase impossível. Mas no fundo, ele sabia que não tinha outra escolha. Michael sabia que o caminho a seguir seria desafiador. Ele teria que enfrentar seus erros, aprender com eles, e de alguma forma, encontrar uma maneira de seguir em frente. Mas pela primeira vez desde que este pesadelo tinha começado, ele sentiu uma centelha de esperança, uma sensação de que apesar de tudo, poderia superar isso. A cidade ao seu redor gradualmente voltou ao foco, os sons e as imagens tornaram-se mais precisos, mais tangíveis. Michael respirou fundo, sentindo o peso do seu passado e a incerteza do seu futuro. Mas ele também sentiu uma nova força, uma determinação para enfrentar o que quer que estivesse pela frente. Ele havia perdido tudo, mas ainda estava de pé. E enquanto ele estivesse de pé, havia uma chance de começar, de construir algo novo, a partir das cinzas de sua vida destruída.